Muito boa noite, queridos, muito boa noite, você, querido ouvinte, que acompanha o programa Dias Melhores. Estamos iniciando a nossa transmissão nessa missão santa, né? 30 sermões proféticos para 2026. E eu creio que até terminar, não sei se no segundo sermão, no terceiro, estamos pregamos ontem o quinto sermão, hoje o sexto sermão, e até o 30º sermão, coisas maravilhosas, né, acontecerão nas nossas vidas em nome de Jesus. Tenho trazido aqui com muito empenho, com muita confiança, com muita fé, com muita alegria, palavras poderosas da parte de Deus para lhe edificar, lhe reerguer, lhe estabilizar, lhe refrigerar, trazer refrigério sobre sua vida, lhe fortalecer. Essa é a finalidade da palavra de Deus. E ontem, né, madrugada, não sei que horas eu preguei ontem, eu preguei sobre o deserto, e hoje é um sermão. Eu tenho buscado na palavra de Deus, no Antigo Testamento, textos que geralmente não são muito usados, porque tem histórias super interessantes. Então eu tenho que me esforçar para aplicar aquele conceito da história à minha vida e à tua vida. E o pensamento é o seguinte: tem tempos de coisas boas, de alegria, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, se busca a religião, se busca a igreja. No tempo da dificuldade é hora de buscar a Deus, viu? E vamos buscar a Deus nessa noite através da sua palavra e o texto que Deus colocou no meu coração e para trazer até a sua vida, até o seu coração. Está no Antigo Testamento, segundo Reis. Eu vou fazer a leitura apenas de um versículo e vou narrar a história rapidamente para vocês. Porque assim diz o Senhor: não vereis vento, não vereis chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Bom, a princípio, né, o texto, fazendo uma leitura tão rápida assim, se imagina como é que eu aplicaria isso à minha vida, né? Aonde eu aplicaria isso na minha vida? O fato é que essa história é algo maravilhoso. Tinha 3 reinos naquela época, daquela região: o reino de Israel, o reino de Judá, 3 reis diferentes, 3 reinos diferentes, e tinha um povo que não deixava ninguém quieto, que era o povo moabita. Pense num povo para desacatar, entendeu? A Bíblia diversas vezes fala desse povo moabita. Eles não tinham trabalho nem de plantar, eles se irmavam assim, eles vamos tomar a fazenda de fulano, pronto, chegavam lá, tomava a safra toda e saqueava e matava, e era um exército muito poderoso, esses midianitas. E os midianitas, eles eram tão poderosos que quando ele ia atacar, ele não atacava um reino só. Se um reino se juntasse com outro, 1, 2, 3, o tanto que viesse, ele enfrentava e sabia o desfecho disso, né? Ele sabia que daria conta dessa situação. Então, os reis se desesperaram, né? Os reis... precisamos achar uma solução da nossa vida. E as lutas vêm. Tem época que está tudo bem, está tudo em paz, e vem uma alma inquieta lá não sei da onde para tirar a nossa paz, para tentar roubar alguma coisa que a gente construiu. E tem um diabo que vem para roubar, matar e destruir. Quer dizer, a gente está tudo bem, está pensando que está tudo normal. Daqui a pouco se levanta uma adversidade, uma dificuldade, se levanta uma situação, e quando se levantar a situação, reafirmando aquilo que... Então, pessoal botando coraçãozinho aqui, reafirmando aquilo que eu disse no começo: quando tudo está bem, quando tudo está sorriso, quando está tudo próspero, é hora de procurar a igreja, é hora de procurar a religião. Mas quando o parafuso aperta, quando a dificuldade chega, querido, é a hora de chegar e buscar a Deus. E eu vou estar com você para a gente buscar a Deus nessa noite. Então, o exemplo foi esses reis. Reis não pede nada a ninguém. Rei é o... né? E a prepotência, o poder é uma coisa terrível. A gente vai falar até um pouquinho disso. Eu estou só fazendo uma síntese dessa história para você se situar. Né? E os midianitas, quando chegavam, não tem por favor, dá licença. Chegou, espada, flecha, tiro,
murro, pedra e tudo que tinha naquela época eles usavam e era assim que funcionava. E o rei disse, rapaz, vamos buscar, tem que ter, vamos se juntar. Primeiro eles disseram, vamos se juntar. Na época da dificuldade, é bom buscar auxílio. Sozinho é muito difícil. A Bíblia diz, olha, é bom ter caminhar de dois, que se um cair, o outro levanta. É bom ter uma corda de 3 dobras. Então, claro que deve-se ter sabedoria de quem a gente se aproxima, como se aproxima. Eu vou falar até um pouquinho disso. Mas a Bíblia prevê, diz, olha, é bom que quando surgiu uma batalha dessa, você tenha pelo menos a quem recorrer para lutar junto, essa luta, né? Tem gente que quer levar a luta sozinho, quer enfrentar tudo sozinho. Primeiro, estou aqui para dizer que você precisa enfrentar essa luta com Deus e vai ser com Deus que você vai vencer essa luta, viu? Vai ser com Deus, Deus vai dar vitória nessa luta. Então, a segunda coisa é que a gente não pode ser um lobo solitário, um franco atirador que anda só, não. A gente precisa ter um ambiente que possa contar com esse ambiente. E os reis, vamos se juntar. Só que juntou os 3 reis, com os 3 povos, com os 3 exércitos, com as armas desses 3 reinos, e mesmo assim ainda não era suficiente. Então, onde é que se aplica na minha vida? Querido, tem batalha na nossa vida, viu, que precisa ser enfrentado com aquele que não perde batalha. Tem coisas na nossa vida que você precisa aprender, ter a humildade de entender. Um rei diz que palavra de rei não volta atrás. Rei, rei diz e quem quiser que cumpra, quem não cumprir morre. A regra é simples, reta, uma linha só, pronto. Então, mas quando a coisa aperta, até o rei entende, diz, rapaz, olha, a gente está reunido os 3 reinos, 3 reis só, 3 exércitos, tanta arma, mas não é suficiente não. Aí algum deles lá disse, bom, então vamos buscar Deus, um rei, tá certo? Então quando a situação está estabelecida, está diagnosticado, é uma luta real, não é do psique, não é questão da imaginação, é algo real que está acontecendo na vida da pessoa. Esses reis já apontaram o caminho, é bom buscar a Deus, tá certo? Então esse é o resumo, e buscam a Deus através de um profeta, né? Vão buscar um profeta que é muito famoso na Bíblia, que chama Eliseu. Ele substituiu um outro profeta chamado Elias. Adoro falar a história deles, viu? Trata de emocional. Eu tenho algumas formações na minha vida, então a gente pode usar muito esses textos para esse ambiente emocional. Então estamos iniciando a nossa transmissão de hoje. Eu sou o pastor José Marconi e esse é o programa Dias Melhores, e a série é 30 sermões proféticos para 2026. Eu fiz a introdução, né, do que a gente vai tratar nessa noite. E o profeta diz a ele, disse, olha, você não está vendo, não tem nuvem. Primeiro, que eles estavam andando no deserto. Do jeito que eu preguei no deserto hoje, continuo falando deserto. Tá certo? Que Deus dá vitória no deserto. Deserto é um processo, vai passar. Não sei o que é que você está passando. Eu não sei qual é a luta, não sei a dificuldade, não sei se é saúde mental, psique, emocional, afetiva, amorosa, financeira. Eu não sei qual é o deserto que você está enfrentando, a dificuldade que você está enfrentando. Eu sei que a solução tem nome e se chama Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele vai te ajudar, viu? Ele vai vencer isso em você. Ele vai vencer isso para você, tá certo? Então, os homens buscam aquele profeta, e o profeta podia ter dito, muito bem, vocês vão acolá, sobe a montanha junto com o povo tal, mas a resposta de Deus, ela não requer as coisas que a gente acha que é viável para vencer aquilo. Deus não precisa disso. O alfaiate precisa do tecido, o carpinteiro precisa da madeira, o pedreiro precisa da pedra, do cimento, do tijolo, o outro precisa de um instrumento de medição. Cada profissional, ele usa seu próprio material e instrumento. Deus não precisa disso. Deus, ele usa a vontade dele. E é assim desde que o mundo é mundo, entendeu? Eu estava assistindo essa semana Sarconi, né? Eu gosto desses físicos. Eu tenho um filho que é físico, né? Ele é mestre em física, professor do IFRN.
e eu gosto de ver novidades, coisas de espaço, coisas assim, e ele dizendo que os cientistas não tem como não ter sido desse jeito, que houve desde o princípio, porque algumas teorias dizem que a água veio do espaço através de meteoro, mas não teria meteoro suficiente para encher de água o tanto de água que tem aqui na Terra. Então, a outra teoria mais aceita é que desde o princípio tinha terra e tinha água. Como é que foi isso? Não, ele não sabe dizer como foi. Só sabe que foi assim, mas não sabe explicar. Aí a Bíblia diz, no princípio era assim, assim, tinha terra, tinha água, Deus fez assim, assim. Então, está casando as informações. O tempo vai passando, a ciência vai se esforçando, né, e termina chegando a conclusões de coisas que desde os tempos empíricos Deus já falava que era assim. Então, Deus não precisa dos instrumentos e dos materiais para trazer solução para a tua vida. Se ele precisar usar uma pessoa, ele vai usar. Se ele precisar usar uma autoridade, ele vai usar. Se ele precisar usar um material, ele vai usar. E o profeta disse, olha, para que seja uma coisa bem escandalosa, né? A escandalosa, nem tudo que é escandaloso é mal. Tem escândalos que a pessoa fica escandalizada, fica aí atordoado, mas é bom. Fica aí abismado, mas é bom. Tá certo? Aí o profeta disse, olha, vocês cavem bastante poço. No meio do deserto. No meio do deserto. Vai vir vai abrir o mar, o mar vai sair cortando. Não. Vocês cavem bastante poço, as pessoas que estão entrando depois, eu estou pregando em 2 Reis, capítulo 3. Cavem bastante poço, porque você está vendo, tem nuvem? Tem não. Você está vendo, vai chover? Tem não. Está vendo algum rio? Tá não. Pois amanhã vai ter água para você, vai ter água para sua família, vai ter água para os seus servos, vai ter água para os seus animais, vai ter água aqui que todo mundo vai nadar. Então, são declarações que precisam ser aceitas pela fé. Eram reis. Reis têm dinheiro, rei tem ouro, rei tem arma, rei tinha tudo que fosse necessário para batalhar no mundo material. Cada rei tinha, faz parte do status de ser rei, entendeu? Mas naquele momento precisava da intervenção de Deus. Eu não sei, querido, se você está precisando de uma intervenção de Deus na sua vida, no seu lar, na sua família, na saúde de um parente, na questão financeira da sua vida, no seu estado emocional, no seu estado afetivo, amoroso, eu não sei em que área. E às vezes eu não tenho recurso, eu sei que teria uma solução ali, eu não tenho um recurso, mas Deus, ele usa a vontade dele e esse recurso chega até a sua vida, viu? Então o profeta diz, amanhã vai ter água. Isso foi o que eu li agora há pouco, e é a introdução, né? Mandou cavar buracos, né? Cavar poços, né? Dentro de uma lógica não tinha como aquela resposta chegar. E o tempo, embora eu tenha falado no começo, em tempos de dificuldade se procura igreja e religião, e no tempo da luta, no tempo da facilidade se procura igreja e religião, e no tempo da luta deve-se procurar Deus. Eu botei como tema desse 6º sermão da série profética, 30 sermões para 2026, cavando uma saída. Certamente, Deus sabe que muitos dos que passarão e estarão lendo e vendo esse sermão nessa manhã, tarde, noite, eu não sei que hora você vai ver, está procurando uma saída, e eu vou logo antecipando, viu? Tem saída sim. Tá certo? Tem saída, você apacenta seu coração. Eu sei que é tempo de todo mundo ficar rolando telinha. Eu não sou produtor, eu não sou criador de mídia, não sou eu sou um sacerdote há 30 anos, tá certo? Eu sou o pastor Marconi, da Igreja Metodista Wesleyana, 30 anos, pregando o evangelho, ganhando almas, fazendo a obra do Senhor Jesus. Então, fica tranquilo que você está falando com um sacerdote, e eu vou ministrar a bênção de Deus sobre a sua vida em nome de Jesus, né? Então, havia uma ameaça de guerra. A ameaça de guerra por si só não quer dizer nada. É uma ameaça de guerra. O problema é que a guerra traz morte. Toda guerra traz morte, traz destruição, traz violência sexual, rapto,
separação de família. Quando a guerra chega, então essa guerra é aplicável em qualquer área da nossa vida, né? Tinha rumores de guerra, estava chegando. Se você está com receio de algo tá sobrevindo sobre sua vida e você está receoso, eu acho que você está no lugar e na hora correta de ouvir da palavra de Deus comigo nessa noite, né? E os reis não eram reis, eles não eram parentes, entendeu? Esses reis não eram parentes, não eram reis que tinha todo mundo aqui se veste de azul ou todo mundo aqui se veste de vermelho. Cada um era um rei de um país completamente diferente do outro, entendeu? Mas no tempo quando a dificuldade aumenta, a gente tem que aprender a desconsiderar as diferenças. Olha, o orgulho é uma coisa terrível. Às vezes você pode ser ajudado por alguém, mas o orgulho, a gente coloca o orgulho na frente, e se for para depender Claro que você não vai sair, você tem que se preservar a sua autoestima, você tem que preservar a sua dignidade. Eu estou falando, trabalhando como sacerdote, como pessoas que têm formação no psique, também não é um motivacional. Se você quiser um texto motivacional, eu tenho 18 livros publicados, ou então procure lá no LinkedIn, tem muitos artigos lá. Aí lá é dentro da área da ciência, dentro da área do emocional, do psique, da sociologia, da administração. Aqui não, aqui é o poder de Deus. Então eu falo e passo a responsabilidade com quem tem poder para tratar e resolver o problema da sua vida. Eu só faço falar, viu? Eu só faço falar em nome de Jesus e Deus é quem vai operar na sua vida em nome de Jesus, tá certo? 3 pessoas completamente diferentes com uma luta em comum. As pessoas, os reinos eram diferentes, mas a luta era comum. E qual era a luta? Os moabitas queriam destruir, né? Eu não sei o que representa esse moabita para o meu mundo, para o teu mundo, né? E falar em mundo, quando eu botei aqui, cada um tinha o seu reino dividido, e hoje a gente está vivendo um mundo dividido de uma forma, no Brasil também, né? Tudo é polarizado, né? E usam muito mal esse termo polarizado, porque os polos se ajudam. O Polo Norte e o Polo Sul trabalham em conjunto em teu benefício. O polo não briga, os polos não se brigam entre si, eles produzem o equilíbrio, eles produzem refrigério, eles produzem a condução das correntes marítimas. Polo não briga, quem briga é alguém que está por detrás. Atrás de toda intriga, toda briga tem alguém por detrás. Mas acima da briga, da intriga e desse alguém, há um Deus que cuida de você, viu? Papai do céu cuida de você. E você vai aprender isso nessa noite em nome de Jesus, tá certo? Esse mundo de separação, existem estruturas para ir nos separando. Você não anotou? A gente hoje vive num mundo que é branco contra preto, rico contra pobre, gordo contra magro, agora esqueci o nome, homossexual contra hétero, é isso que eu queria dizer. E é uma divisão sem fim. Estão criando divisões, católico contra evangélico. Eu não sei quem é o Illuminati que teve a excelente ideia de separar, mas Jesus é a eterna aliança, viu? Eu sou de um tempo, a minha geração não tinha isso, tá certo? Eu trabalhei 36 anos no Serviço Público Federal, e até mesmo na igreja, a gente não estava acostumado com essa separação que está hoje, não. Até hoje eu estranho, meus filhos, não pai, mas mudou, não era para ver isso. Somos filhos de Deus, amados por Deus e nos amamos, ninguém é inimigo de ninguém, você não, mas esse mundo polarizado hoje vai separando, que é para nos tornar fracos. A primeira coisa que um predador da África faz, seja ele da Ásia, um predador um tigre asiático, ou um lince, ou um leão, ou um jaguar, ou a onça ela é mais sorrateira na floresta do Brasil, mas esses animais que atacam grandes manadas, né, que tem as preferências de animais, atacam as manadas, eles vão separando.
o estar sozinho é muito arriscado. Não estou falando de sociologia. Você quer ver só? Glória a Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Falarei, se quiser, a gente trata sobre isso lá no LinkedIn. Aí tem artigo dessa área aí para você. Eu estou falando na visão de Deus para a minha vida e para a tua vida. Tá certo? Então, a luta era comum, né? Era a mesma luta para todos eles. E eles eram diferentes, né? E Jesus Cristo, ele é a eterna aliança. Nós temos que reaprender a ajudar e ser ajudado. Da maneira que quem tem, eu não sei quem está por detrás de toda essa separação, começa a impregnar na nossa mente que a gente tem que estar separado do branco, do preto, do gordo, do magro, do hétero, do homossexual, eu não sei mais nem definir quantas, do religioso, do católico, do evangélico, e separa tudo. Jesus disse que somos todos filhos, tá certo? Ele é eterno. Isso está em Mateus capítulo 12, versículo 25. E para Jesus nós somos um povo, ele é um Deus que nos ama, e o inimigo é quem está atacando a nossa vida. O inimigo é o adversário da minha alma e da nossa alma, né? Da mesma forma que o predador separa, vai apartando até deixar a pessoa, um daqueles animais sozinhos e ali atacar, assim é o inimigo. Ele quer que você fique... Você já prestou atenção? Claro que a depressão, ela é explicada e resolvida dentro da ciência, dentro da psicologia, dentro da psiquiatria. Tem diversos níveis, né, de ansiedade, de depressão, mas existe uma força espiritual que eu não consigo compreender, porque a pessoa, quando está com ansiedade, uma das primeiras providências é tentar se isolar. Me parece, como sacerdote, que há uma força do adversário tentando colocar aquela pessoa isolada para ver se enfraquece. E qualquer força que tenha nome na terra é muito, muito menor do que o poder de Deus para te resgatar, te juntar com ele e te dar vitória, viu? É apenas uma consideração que eu estou fazendo, né? E do mesmo jeito que esses homens tinham seus exércitos, se juntaram os exércitos para combater o midianita, e viram que não era suficiente, eles começaram a entender que a batalha não era só contra os midianitas. Vá associando isso à sua vida. É a minha maneira de trabalhar, tá entendendo? Eu vou colocando exemplo, vou conduzindo você até você chegar na conclusão que eu imagino que você vai chegar. Então tem batalhas que a gente acha que é porque fulano, e atribui o nosso insucesso a uma situação, porque aquela situação, porque fulano, porque isso, porque aquilo, mas aqueles homens entenderam que havia uma força orquestrada por detrás. E quando tem forças espirituais na história para tentar nos derrubar, nos oprimir, nos saquear, há um Deus que é escudo, é fortaleza, é socorro bem presente em toda angústia, aquele que diz eu te ajudo, eu te fortaleço, aquele que diz não tema, não se assombre, eu sou o seu Deus. O inimigo não diz eu sou o seu inimigo, ele é inimigo porque ele é traíra, como se diz, né? Ele é covarde, ele trabalha na escuridão, na sutileza, na maldade, né? Deus não, Deus trabalha na declaração de sou o seu Deus, Deus todo, ele mesmo diz, sou Deus Todo-Poderoso, tá comigo, tá guardado, e o inimigo sabe disso. Às vezes a gente não sabe, mas o inimigo sabe. Tá certo? Então os homens tinham o exército, tinham os outros que eram assim, estranhos, né? Reinos estranhos, mas no meio da luta viraram aliados, mesmo assim não era suficiente. E o que é que eles decidiram? Rapaz, a gente tem que buscar a Deus, tá certo? Foi o texto que a gente leu em 2 Reis, capítulo 3, tá certo? A gente tem que buscar, ele entendeu contra quem é a luta. Jesus disse isso, a nossa luta não é contra a carne, é contra as hostes espirituais da maldade. Eu trabalhei 36 anos só no Serviço Público Federal, mas eu comecei a trabalhar de carteira assinada com 14 anos. E antes de carteira assinada, eu vim de uma família muito pobre. Então, desde menino, o que aparecesse na cidade eu trabalhava, em parque de diversão, em circo.
pastorando o carro aqui no Nordeste é você ficar olhando o carro enquanto o carro... Flanelinha, pronto. Só que era tão pobre que não tinha flanelinha. Entendeu? Fazer recado para ganhar trocado. Então, desde que eu me conheço, que eu comecei a erguer o pescoço, eu procurei alguma maneira de ganhar algum dinheiro, porque a origem da minha família era essa, viu? Então, durante a minha vida inteira, eu lidei com todo tipo de gente que você possa imaginar em ambiente de trabalho. E às vezes eu vi uma pessoa, por que essa pessoa é tão amarga, é tão... né? Às vezes, por que aquela pessoa ganha um pouquinho de autoridade, é tão amarga, não é nem questão da atribuição do serviço dela, e persegue, maltrata e sente prazer. Tem autoridade no Brasil que se deleita em fazer o mal. Entendeu? Como é que a pessoa se deleita em fazer o mal? Como tem gente que participa das coisas criminosas, que tem prazer de fazer o mal. Então, por detrás dessa pessoa, não, você pode atribuir. Ela deu margem, abriu brecha e está sendo usado, mas por detrás dessa pessoa tem a força do maligno, e contra as forças do maligno, o poder de Deus na tua vida para te guardar e para te abençoar. Viu? Estou esclarecendo o texto, aplicando a minha vida e para a tua vida, né? Isso que eu acabei de dizer está em Efésios capítulo 6, versículo 12, foi Jesus que disse: a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra as hostes espirituais da maldade. Mas pai, eu não fiz nada contra o diabo. Não, você não fez, realmente você não fez. Mas você é filho de Deus, então por tradição, por nascimento, já está escrito na sua testa, filho de Deus. O inimigo olha e diz: vou atacar. Então eu não quero ser mais filho de Deus. Vai ser pior o destino. Melhor ser filho de Deus. Tem gente que faz até pacto, né? E o final é terrível, tá certo? Então não é um caminho, não é nem que não seja um bom caminho, é um caminho que deve ser evitado de todas as maneiras. É melhor buscar a Deus, buscar o Senhor, e ainda dá tempo de achar, tá certo? Então Jesus quem disse? Quando a gente entende Jesus como a eterna aliança, como aquele que está comigo, essa luta que você está, em vez desse rei procurar outro rei, você não tem outro rei para procurar. Então você procura o rei Jesus. E aquela luta que era sua, que por detrás tem as forças espirituais, passa a ser uma luta de Jesus. Eu não preciso dizer qual é o resultado dessa força espiritual quando Jesus entra na batalha para batalhar em seu lugar, viu? Eu não preciso nem explicar a você, porque em toda a história, e eu posso lhe dizer, eu tenho 64 anos, então é uma coisa que o inimigo não tem como disputar com Deus. Nem nos planos espirituais, nem nas invocações espirituais, não tem como disputar com Deus. Se Deus estiver no lugar, nem entra, nem chega. E se Deus chegar na tua vida, se tiver, vai sair em nome de Jesus, viu? Eu não preciso estar nem na sua casa, eu não preciso estar no carro, como no seu carro que você está agora, não preciso estar no apartamento que você está. Tem gente que está na sala do apartamento, sentadinho lá no canto, a luz apagada e não sabe como, e rolou e a tela caiu aqui nessa transmissão. É para você entender, é hora de buscar a Deus, porque Ele tem resposta para a sua vida, viu? Você pensa que Deus não está te vendo, mas Deus está te vendo, viu? Deus está te vendo e Ele sempre cuidou de você. E esse mal que você está pensando não é só o mal que você está com medo de fazer com você, é o que você está pensando em fazer com você mesmo. Não vai acontecer, porque Deus vai te guardar, vai te proteger, viu? Deus vai te guardar, vai te proteger. A solução de Deus vai chegar na sua vida. Eu não sei onde é isso, não sei em que país é isso, mas eu sei que existe essa pessoa, tá bom? Então, o adversário de nossas almas. Então, a gente deve aprender a ser ajudado. Os reis, ele dizia: rei fulano, vou nada, a gente já teve até guerra um com o outro, mas tem hora que a gente deve aprender a ser ajudado com pessoas e aprender a ser ajudado por Deus. Aprenda a ser ajudado por Deus. É porque deixe de bico, deixe de orgulho. Deixe de orgulho. Deixe de bico. É hora de aprender a ser ajudado por Deus.
Se você pudesse resolver pelo seu braço, você é uma pessoa belíssima, você é uma pessoa inteligente, uma pessoa preparada, uma pessoa bem estruturada. Se você pudesse resolver por você mesmo, você já teria resolvido, mas tem coisa que não dá, só dá para resolver em Deus. Então, querido, eu estou dizendo a você que está na hora de buscar ajuda em quem pode lhe ajudar, tá certo? Buscar ajuda em quem pode lhe ajudar. Aprenda a ser ajudado por Deus, né? 3 reis diferentes e entenderam que tinham o mesmo problema em comum, né? 3 reis diferentes entenderam que tinham o mesmo problema em comum. E os 3 chegaram à conclusão que era melhor buscar a solução em Deus. As capacidades naturais dele não era suficiente para resolver. Mas as capacidades de Deus são ilimitadas, a ponto de desconhecer a palavra impossível. Deus não conhece a palavra impossível, viu? Deus não conhece a palavra impossível. Então, fica tranquilo, Deus vai chegar com providência em nome de Jesus. Estou pregando em 2 Reis, capítulo 3, né? E a leitura que eu fiz, porque eu sei que vai ficar gravado e algumas pessoas vão... Algumas não, muitas pessoas depois assistem, né? Que são diversos aplicativos. E quando eu estou na rádio, ao vivo. Aí na rádio eu não sei dizer quantos milhares de pessoas, porque é via rádio, ainda tem a internet da rádio, né? Então, mas certamente na hora que você ouvir, essa palavra se aplica ao seu coração. A palavra do profeta, primeiro ele disse, olha, se fosse por esses 2 reis que estão ali, eu não ia dar nem atenção a vocês. Porque tem gente que é uma vaidade, um orgulho tão grande que não se submete. E o homem de Deus, a mulher de Deus, ele sente isso. Então, se fosse pela vontade do profeta, ele dizia, você não, pelo meu julgamento, eu não vou pedir a Deus por você. Entendeu? Mas aí ele olha e diz, mas por conta desse aqui... Então procure, terceiro conselho que eu estou dando desde que comecei a ministração nessa noite. Procurar não estar só, procurar solução em Deus, procurar não estar só. E a terceira solução procure estar perto de quem tem acesso a Deus. Às vezes a gente é tão ocupado, né, que eu estou até justificando uma falta, uma situação sua, né? Não, porque eu sou tão ocupado, eu não sou religioso, eu não busco a Deus. Eu não estou aqui para julgar, e nem Deus. Deus também não está para julgar. Tem muita gente que não tem crédito, tem muita gente que não tem religião. Eu já contei tanto testemunho, e tem uns testemunhos na minha vida que é muito engraçado, que uma vez até eu contei que no dia que caiu aquele avião da TAM, e eu estava... Quando eu estava na repartição, eu viajava muito. Então, eu estava... tinha ido uma equipe para um determinado lugar, e o avião da TAM caiu, e eu ia pegar o próximo, e eu sossegado, tranquilo, né? Eu estava mais preocupado da hora do voo coincidir com a hora do almoço. Essa era a minha grande preocupação, porque todo mundo sabe que o aeroporto, como é, muito caro, muito difícil as coisas. E dá licença, deixa eu só virar aqui, porque o aplicativo tá loucão, ele tá meio... Não estou entendendo o que está acontecendo com o YouTube. Vou já encerrar aqui a transmissão do YouTube, vou manter só esses outros 2 aplicativos. E eu estava tranquilo para pegar o voo, e uma das pessoas que foi comigo, hoje ele é um grande político no Brasil. É filiado a um grande partido do Brasil aí. É meu amigo, apesar de eu não ser envolvido em política, né? E ele não acredita em Deus. Ele disse, Marconi, reza aí. Ele disse, reza, né? Reza aí para que o voo seja tudo bem, né? Eu achei muito engraçado. Digo, rapaz, que coisa interessante. Você não acredita em Deus e pede para mim rezar a Deus. Então, quando a dificuldade chega, até ele que não acredita em Deus, é bom ter alguém que acredita em Deus e que você esteja perto dessa pessoa, né? Procurar alguém que acredite em Deus e você esteja perto dessa pessoa, em nome de Jesus, né? Ficar perto dessa pessoa. As capacidades desses reis eram limitadas, né? E a resposta do profeta não cabe na lógica dos reis. Quando eu venho e prego, eu não prego de hoje.
Então, o sacerdote, quando vai pregar, ele vai pregar em cima das razões e da capacidade e possibilidades de Deus. Como a gente é imperfeito, limitado, e a gente tudo tem que ser um tijolo com a massinha de cimento e outro tijolo, e assim, com Deus não é assim que funciona, é a vontade dele. Ele quer até as ondas, o mar, o tempo, o vento, até o morto vive novamente, até o negócio que vai caindo, aparece um pombo, bate na pessoa, e hoje com a mídia social, a gente se emociona no livramento que a gente vê. Quando Deus quer livrar, ele bota até um passarinho e a pessoa dá aquela freadinha. É o tempo quando Deus quer, nada pode impedir, tá certo? A Bíblia até fala, e os hinos também, quando Deus age, ninguém quer impedir. E eu tenho falado insistentemente, Deus sempre quer agir em seu favor, porque ele te ama, viu? Ele não quer aparecer, ele não quer like, ele não quer seguidores de mídia social. Não, Deus, ele te ama. É diferente. Deus te ama muito. Deus te ama de uma forma inenarrável, incomensurável. Não dá para medir o amor de Deus, tá certo? Então, o poder desses homens é limitado para enfrentar os midianitas, mas o poder de Deus é ilimitado. Então o profeta diz, olha, cave aí cisterna, como dizendo, prepare aí sua bolsa. Entendeu? Que cisterna é essa? É você acreditar dentro daquilo que você faz. Só que ter fé nas coisas normais da nossa vida é muito difícil. Parece uma insensatez, uma insanidade. Como é que eu vou acreditar? Entendeu? Eu sou de um tempo que aquela pessoa que era rebelde dentro da sua casa, você ia lá, quando estava dormindo, você estendia a mão e a pessoa muda. O poder de Deus vai entrando naquela... Só que com o tempo as pessoas vão... O país é laico, nós somos uma sociedade laica, porque devemos combater a religião. Daqui a pouco era só religião, agora temos que combater Jesus, temos que combater... E vai tirando isso da sua vida e, por consequência, vai tirando a proteção, vai tirando o socorro, vai tirando a palavra de refrigério, porque quando eu prego, deixa de ser só palavras de um orador e passa a ser o poder de Deus na sua vida. Quando o homem de Deus prega, é Deus entrando, essa palavra entra, se você acreditar, essa palavra entra dentro de você, então você começa, porque eu tentei demais, olha quantas vezes a gente tenta umas coisas, tenta mais uma vez com Deus, tenta com Deus, aprenda a ser abençoado em Deus. Tem uma pessoa da minha família, e ele era muito propositado nas coisas, tinha uma indústria, e um dia eu juntei minha família, viajei para outro estado, peguei uma caminhoneta, não era essa que eu tô, era uma outra caminhoneta, botei a família todinha, botei mais outras pessoas e fomos para lá, e cheguei lá e a gente foi orar, porque eu acredito diferente, ele sabia como produzir, tinha indústria, tinha experiência, tinha vontade, garra, acordava cedo demais, mas eu senti no meu coração que ele precisava botar Deus nos afazeres dele, entendeu? No lar dele. Eu estava falando aqui de milagre de Deus, tem uma companhia de leite, muito famosa. Eu construí uma igreja muito grande nessa capital, e foi uma luta, foi 11 meses e uma igreja enorme. Deus fez um milagre num bairro carente, uma igreja enorme, foi maravilhosa, e faltou as telhas. E um dono de uma companhia uma indústria de laticínios, muito famosa, muito famosa. Uma irmãzinha lá da igreja chegou aí e disse, eu fui pro terreno do templo, estava o templo todo feito, já com as cintas, tudo pronto, já com os ferros em cima, cadê as telhas? E eu disse, Jesus, eu disse que ia inaugurar agora em dezembro, mas eu não tenho, e é muito caro, o templo grande daquele era 400 e tantos metros de telha, cada telha 12 metros, é muito dinheiro, latão com alumínio, é uma telha... Tem a telha, tem um ribite, é dinheiro demais. Aí a irmãzinha foi lá e disse o dono da indústria lá de leite, do lado de cima, o pastor Marconi tá triste demais. Bom, o pessoal que fazia as coisas, aquele povo que faz as coisas, que tem problema, que faz as coisas, eles sabiam quem era o pastor Marconi, porque a gente ajudava, né? A gente, se alguém era preso, a gente dava uma cesta básica para a esposa, ou arranjava um enxoval para uma esposa, quando o marido estava no presídio, e dava
colchão e não sei. Então, aquele povo mais simples me conhecia. Mas o dono de uma indústria. E a irmãzinha chegou e disse, pastor Marconi tá tão triste, aí... Ó, Érica, então o Érica é desse tempo. Ela sabe, tá aqui acenando. Deus é muito bom. Aí a irmãzinha foi olhar, aí o homem disse, quem é pastor Marconi? Esse o pastor ali que fez aquela igreja ali. Disse, quantas telhas é? Ela disse, eu não sei não. Que tamanho é? Aí ela ligou pro marido dela, que era mestre de obra, e o marido disse, é tantos metros quadrados. Pois o homem chegou, ligou para uma indústria de telha e disse, amanhã a telha tá lá. Olha só. Então a gente tem coisas que é pela fé. Deus não fez a telha, saiu rodando, deu um tufão e saiu as telhas lá dos Estados Unidos, voou e caiu lá no pátio da igreja. Não. Deus usou alguém e Deus vai usar alguém. E tenha humildade para buscar em Deus e tenha gratidão e humildade quando Deus usar alguém para abençoar a sua vida e vai abençoar em nome de Jesus, tá certo? E a telha chegou e a gente cobriu a igreja lá, foi maravilhoso. Eu não ia nem tratar desse testemunho hoje. Porque parece muito esse negócio. Ele disse assim, no meio do deserto, se fosse pelo menos na beira de um rio, cava aqui uns poços que vai encher d'água, o cara dizia, vai transbordar, vai encher. Mas no meio do deserto, então Deus, ele não quer saber se o ambiente não aponta para isso. Se é na sua casa, não é porque não tem paz, porque não tem amor, porque não tem harmonia, porque não tem dinheiro, porque não tem recurso, porque está sendo perigo, estou me sentindo afligido, com medo. Aí Deus diz, não, eu tenho a solução. Aí a pessoa diz, mas está parecendo simples demais, só basta confiar em Deus, acreditar em Deus e a solução chega. Pode parecer simples demais. A Bíblia é cheia de histórias assim, de pessoas que... Mas parece ser tão simples, mas o simples de Deus já é o suficiente, viu? E eu espero que o suficiente de Deus chegue na tua vida em nome de Jesus, viu? Eu acredito sempre no copo. Tem meio copo, então tá meio cheio, né? Não tá meio copo vazio comigo não, né? E Deus é especialista quando... a Bíblia já diz assim, no começo a terra era sem forma e vazia. Deus não precisa que tenha nada não. Eu não sei nem o que é que você está precisando. Eu não sei a necessidade que você está buscando na sua vida. Não se preocupe. Tá certo? Eu não sei nem... Não, porque tá faltando 3 dias. Isso foi, ele disse, amanhã. Então tem coisa que não é no nosso tempo. Mas quando é no tempo de Deus, chega na tua vida e a gente fica até sem entender. Como é que isso chegou? Tá certo? Todas as vezes... pronto, eu tô dentro de uma caminhonete. Essa outra caminhoneta que eu tava falando, que eu contei um testemunho rapidinho... Eu estava atrás a gente sofreu um acidente muito grande e eu fiquei com medo de andar em carro pequeno. Eu quero comprar uma caminhoneta. Vou vender um bocado de coisa e vou comprar uma caminhoneta. E eu falei com a irmãzinha da oração. Eu digo, irmã, quando sentir no coração aí, avise que eu quero comprar minha caminhoneta. E ela ficou, eu disse, eu vou avisar. Quando foi um dia, ela me chamou para comer um cuscuz na casa dela, eu estou no Nordeste. Fui lá. É uma senhora já era de idade, hoje ela mora no céu. E ela disse, pronto, Deus falou que pode comprar. Pois eu ia voltando para minha casa de moto, quando eu olhei uma caminhonete com a placa, vende e um telefone. E eu fiquei tão emocionado na hora, era do jeito que eu queria, bonita a caminhonete, com a placa e o telefone. Encostei a moto rapidinho, peguei o telefone, disquei o número, botei aqui dentro do capacete e saí atrás da... Amigo, boa tarde e tal. Aí ele... Eu tô aqui atrás da sua caminhonete, amigo, é para vender. Ele disse, não, a caminhonete pode ser minha, mas eu não tô aí não, eu trabalho na Petrobras, eu tô na plataforma, mas estou desembarcando hoje. Eu disse, amigo, meu nome é Marconi, eu quero comprar a sua caminhonete e tal. Ele chegou e disse, rapaz, eu gostei de você, amanhã a gente conversa. Aí me deu o endereço, tudo direitinho. Quando eu cheguei no outro dia lá na casa dele, já tinha 2 homens. Eu cheguei e tinha um homem. Quando eu fiquei lá sentado sem conversar com ninguém. E depois chegou outro homem. E esse outro homem que chegou era de uma loja de carros. Ele chegou aí, deu bom dia, né? Não me lembro se foi bom dia, boa tarde e tal. Aí estão procurando a caminhonete, aí cada um disse, tal. Aí um disse o que era, o que estava propondo. E eu disse, eu sou aquele que ligou pro telefone. Ele disse, senta aqui. Aí botou sentado de lado. E o da loja chegou aí, vamos dizer, eu não estou tratando de valor, mas vamos dizer que uma caminhoneta fosse 10 mil. E eu tinha 9.500.
Vamos supor, eu tinha 9.500 e a caminhonete era 10 mil. O outro lá chegou e disse, o senhor diminuiu alguma coisa? Ele disse, não. O preço é esse e a caminhoneta vale mais que isso, tá aí. A caminhonete é linda e tal. O cara da loja disse, eu dou 12 mil. Se fosse 10 mil, ele disse, eu dou 12 mil. Vocês estão entendendo, né? Ele disse, rapaz, é o seguinte, eu conversei, o senhor não é Marconi, né? Eu conversei com esse senhor de tarde e eu mandei ele vir. Aí, já dei a minha palavra a ele. Aí eu disse, só me dá licença, tem água? Eles têm. Aí ele disse, espera aí que eu vou dar água a ele. Aí me botou assim dentro da área. Eu disse, amigo, eu acho que você vai ter que vender ali, porque eu não tenho os 10 mil, não. Supomos que seja 10 mil, não é. Ninguém compra um carro desse. E esse outro faz uns 20 e tantos anos, né? Eu não tenho os 10 mil, não. Eu tenho 9.500. Eles fiquem tranquilo. Fique tranquilo. Porque quando Deus toca no coração, o outro estava botando 12 mil, eu tinha 9.500. Sabe a quem ele vendeu? A mim. Entendeu? Entende? Assim, ele olhou para mim, gostou e disse, rapaz, aí, e fez amizade comigo. Quando Deus quer abençoar, ele vai usar alguém. E Deus adora que a gente fique feliz. Não é questão de prepotência, porque ser rico, não é isso. Era algo que eu precisava e usei essa caminhoneta há muitos anos na obra, como eu uso essa aqui também, tá certo? E Deus é especialista, né? Não sei se é na família. Olha, Deus é tão previdente, providenciante, né? Deus é um Deus de provisão. O nome dele é Jeová Jireh. Deus tem muitos nomes, né? Jeová Nissi, Deus de paz, Jeová Shalom, Deus é minha bandeira, Deus é de paz, Jeová Jireh, Deus de provisão, Jeová... tem muitos nomes que se usa para Deus. Então, cada área da nossa vida que ele atua, alguém chama ele por aquele nome, né? Ele diz, ele faz com que o solitário viva em família. Eu não sei o que é o deserto da sua vida. Às vezes você está se sentindo uma pessoa só, você acha que está precisando de alguém do seu lado. Deus vai providenciar. Até isso Deus providencia. Eu passei 5 anos lá na igreja e tinha gente que queria casar comigo, mesmo eu sendo feio, que é uma coisa que eu nunca entendi, mas ainda tinha alguém que devia ter algum problema de miopia, que olhava para mim, queria namorar comigo, queria casar comigo. Mas eu disse, olha, eu vou esperar, eu vou casar e eu botava minha Bíblia de lado assim, e ninguém sentava aqui não, aqui vai ser minha futura esposa. E Deus trouxe, eu tô casado, graças a Deus até hoje. Deus faz com que o solitário viva em família. Ele faz com que o cansaço ganhe descanso, refrigério. Então eu não sei qual é o deserto que você que chegou nessa live, nessa manhã, tarde e noite, né? Eu estou agora gravando ao vivo, mas quando você for assistir, independente do deserto que você esteja atravessando, Deus é suficiente para chegar com a resposta, viu? Deus é suficiente para chegar com a resposta. E em toda a situação, né? Ele é saúde, ele é amparo, ele é amor, ele é providência, ele é suficiência. E o que a gente precisa é não tirar a dureza do coração. E é uma das coisas que é difícil da gente falar, mas tem sermão que é necessário a gente falar. Olha, a Bíblia diz, há um coração quebrantado, não resistirá ao Senhor. Não é você ir de pé daqui para Canindé que garante que Deus vai lhe abençoar, não. Não é isso, não. Mas a Bíblia garante que há um coração quebrantado, coração humilde, contrito, não resistirá ao Senhor. Deus se derrama em favor dessa pessoa, entendeu? Então, tem gente que tem coração duro com Deus, com a família, entendeu? É uma dureza no coração, isso não é bom, tá certo? Essa dureza do coração, eu não sei porque que eu estou falando isso, mas certamente Deus sabe, viu? Então, como eu falei no início desse sermão, eu tenho que ficar redizendo, porque de vez em quando entra alguém de momento e ele precisa saber, em tempo de calmaria se busca religião e igreja, em tempo de adversidade, luta, dificuldade, é hora de se buscar
a Deus, tá certo? A estratégia dos reis aplicada para a minha vida e para a tua vida. Eles tinham exército, se tornaram amigos para se juntar para defender contra os midianitas, mas viram que não era suficiente. Então, primeiro eles buscaram a unidade, né? A Bíblia diz que é bom que vivam em união, que tenham paz uns com os outros. Primeiro buscaram a unidade, mas depois eles viram, mesmo a gente estando em unidade, aprendeu que é necessário buscar a Deus, né? Tem que buscar a Deus. E o deserto é esforço, né? O deserto sempre aponta para um esforço que pré-anuncia uma bênção da parte de Deus. Qualquer deserto sempre é assim, né? Atravessa o deserto. Então esses homens ele tinha arma, tinha animal, tinha soldado, tinha tudo, mas não tinha a água. Tem muitas coisas na nossa vida que é assim, a gente tem um bom emprego, mora num canto legal, tem boas amizades, mas falta algo essencial que nossa alma grita por aquilo. Todo mundo tem alguma coisa na vida. A gente causa até inveja nas outras pessoas. As outras pessoas olham pra gente assim, pô, rapaz, mas que beleza, a vida ali deve ser um paraíso, a vida daquela pessoa. Mas toda pessoa tem uma área que tá faltando, como esses reis. Tinha o exército, tinha animal, tinha soldado, tinha arma, tinha flecha, tinha reino, tinha ouro, mas não tinha água. E o deserto tinha água, pastor? Você já viu o deserto com água, criatura? Aquele negócio do oásis, são bilhões de quilômetros, eu exagerei no bilhômetro, então vamos botar em quadrado, quilômetro quadrado, são milhões de quilômetros de areia, é areia, sol e sol e areia, e gelo e sol e areia. Deserto não tem essas coisas. Então Deus chega com aquilo que você precisa, mesmo não tendo naquele lugar, mesmo não tendo. Eu posso testemunhar isso para você, viu? Um homem da minha idade, que pastoreia tantos anos, e até pela minha reputação também, na vida secular. Eu garanto isso a você, viu? Deus, ele não precisa que... Então, não tinha água, né? Não tinha água nenhuma. Ele tinha mapa de guerra, tinha arma de guerra, tinha animal de guerra, tinha soldado de guerra, e não tinha água. Quando foi falar com o profeta diz, eis que amanhã enviarei a tropa do Egito e ele vai ver o que é bom para tosse e com quantos paus faz a canoa. Não, Deus disse, amanhã eu vou trazer aquilo que você não tem e que você está precisando. E com isso que eu vou lhe dar, aí você vai vencer. E foi mesmo. Ele disse, amanhã vai ter água, vai ter tanta água, vai encher a barriguinha dos animais, dos servos, dos soldados, amanhã vai ter água, aonde? Isso aqui, começa a cavar o poço aqui. Então a gente vai cavando saídas pela fé. Eu vou começar a acreditar, vai mudar em nome de Jesus. Deus vai chegar com a providência. Eu estou cavando, já estou preparando o lugar, em nome de Jesus. Se tiver uma bolsa, já vai buscando. Aqui, Jesus, entendeu? Não, pastor, você é vendedor? Você é vendedora? Quem viu eu falando dessas coisas, pensa que eu li em algum lugar. Não é, tá certo? Vende. Eu posso lhe dizer que contar às vezes de pessoas que eu pastoreei, que tinham pequenos comércios e saía e ia lá para a porta lá de casa, uns levava tapioca, outros levava camarão, outros levava de pendurava lá na porta de casa. Quando eu abria, estava de pendurado, e eu orava, e quando os outros iam começar a vender, eles já estavam voltando, porque Deus abençoava e vende, tá certo? Comércio vai bem com Deus, querido, é porque a gente não quer ter a humildade de buscar a Deus. Tem que colocar Deus na tua vida, no teu casamento. Tem que colocar Deus nos teus temores, nas tuas ações, naquilo que você anela, entendeu? Quem sai do lugar que eu saí, uma casinha de compensado, eu tive que... Minha mãe era assim, não, vai... Eu dizia, mãe, ela dizia, fique tranquilo, Deus vai... Confiança em Deus, ela aprendeu a confiar, não tinha nada, não tinha nem marido. Eu não tenho pai e ela não tinha marido. Então, quando eu dizia, mãe, você é sozinha aqui na casa, ela dizia, tô com Deus. Ei, tô com Deus. Então você tá com Deus, eu tô com Deus, tá certo? Aprenda a ser abençoado por Deus, tá certo? Aprenda a ser abençoado. Não rejeita a bênção de Deus não, né? Então, os reis vão buscar a presença de Deus através do profeta, né? Eles consultam o profeta. E por que eles vão procurar o profeta? Porque quando o diabo se levanta contra a vida de uma pessoa, só há um que pode combater, viu?
Só Deus pode combater, só Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Só Ele tem poder para vencer, viu, o inferno. E Ele já provou isso. Nem a morte venceu Jesus Cristo, Ele ressuscitou, tá certo? Então, no meio dessa... esqueça a etiqueta, o orgulho, aprenda a dizer socorro. Eu aprendi na minha vida a chorar quieto, calado. Eu não faço nem pantinho, eu não finjo a boca. A não ser que esteja doendo muito, eu faço assim. Mas geralmente eu choro, a lágrima escorre. Mas se eu precisar, eu sei pedir socorro. Socorro, Jesus. Viu? É uma frase maravilhosa. Socorro, Jesus, me ajuda. Aprenda a conversar com Deus, Ele é vivo, Ele te ama, é seu amigo. Tá certo? Jesus Cristo é seu amigo, aprenda a conversar com Ele. Viu? E Ele te ama. Aprenda a dizer, socorro, Jesus. Eu não sei o que é que simboliza essa água na sua vida. Mas Deus sabe e está dizendo a seu coração nessa noite. E Ele vai resolver em nome de Jesus. Viu? Não é porque você não está vendo a água do deserto lá que Deus não tem aquilo para a sua vida. Porque se tivesse vendo a água, era muito fácil. O profeta diz, eis que eu estou vendo descendo ali a ladeira um bocadinho d'água, daqui a pouco está molhando os seus pés. Isso não é profecia. Do jeito que ele diz, pode cavar que amanhã vai ter água franco. Ele está ensinando para mim e para você. Não é porque você não está vendo que Deus não tenha poder de fazer isso na sua vida. Ah, mas eu não sei como. Deus não está precisando que você oriente Ele. Quem é Deus é Ele. A gente é que ama Ele e Ele nos ama. E a gente é que é filho e a gente é que é abençoado. E Ele tem prazer de abençoar. Viu? E vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Viu? Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Aprenda a dizer isso, né? Primeiro dizer socorro Jesus e depois dizer eu vou conseguir, eu vou chegar lá, eu vou alcançar, eu vou ser aprovado, eu vou concluir esse trabalho, eu vou terminar meu TCC, eu vou conseguir fazer meu casamento, eu vou terminar, vou botar minha empresa, eu vou apresentar minha documentação e vou entrar nesse emprego em nome de Jesus, viu? Os homens cavaram, o profeta disse... Cave e poço e eles cavaram, tá certo? Então, é atos de fé. Você pode começar... Porque é que, junto com o pacote do problema, vem uma chavezinha com o nome Jesus e uma etiqueta dizendo use. Quer escrever isso? Quer fazer um poema com isso? Então faça isso. Todo problema que chegar na sua vida, de lado tem uma chavezinha com etiqueta, um chaveirinho de pendurado e nessa etiqueta está dizendo Jesus e de baixo está dizendo use. Então, a chave da solução do problema da sua vida é Jesus Cristo de Nazaré. Pastor, é o escritor Marconi que está falando, isso é uma poesia? Não, isso é a Bíblia, tá certo? Jesus Cristo, Ele tem acesso à solução da sua vida. A gente tem acesso aos problemas, viu? A gente é especialista a ter acesso a saúde. Não sei, na saúde... Ele dá saúde, dá força, dá direção, dá discernimento. Quem caminha com Deus, recebe força, saúde, direção, discernimento. O poder de Deus cuida, viu? Ele cuida até dos sentimentos da gente. Que Deus abençoe quem está nessa área aí. E hoje o mundo, ele não usa misericórdia, né? Ele não tem prazer. Eu fico me lembrando na época da pandemia, a crueldade da televisão em nos anunciar as coisas, a crueldade das pessoas que estão no poder hoje, tem uma maldade. Eu me lembro na campanha que teve em 2022, os candidatos dizendo, se eu ganhar, o nosso país vai ser pacificado. Eu moro no Brasil, então estou falando do Brasil. Olha a coisa terrível que a gente vive no Brasil. Hoje todo mundo uma fomentação de intriga. Isso aqui não é um programa religioso. Eu estou dizendo que quem tem poder não tem interesse de lhe ajudar. Entenda isso. Agora Deus tem todo o poder de lhe ajudar e tem interesse de lhe ajudar. Não espere que político esse povo cuida dos interesses dele. Deus cuida do seu interesse, porque ele já é poderoso, ele é rico. Ele tem todo o poder, ele tem os anjos, ele tem o céu, ele tem tudo. Então o prazer de Deus é nos abençoar. Por quê? Porque sou filho. Como é que eu sei que isso é verdade, pastor Marconi? Ele deu o filho dele. Se eu não daria uma chinela por ninguém. Que conversa é essa? Eu nem conheço. Vou dar não. Não sei, não quero dar minha chinela não. Ele deu o filho dele.
E agora Deus sabendo que mesmo ele ia sofrer, ia sofrer, ia sofrer, ia sofrer, mas ia ressuscitar para garantir que esse mal não conseguiria nos vencer. Quem tivesse com ele ia vencer também. Ele disse, a gente vai fazer coisas maiores e melhores. Foi Jesus que disse isso. Até, para mim é um insulto Jesus dizer, você vai fazer coisa como Jesus, uma pessoa pequena como eu faço. Mas ele disse, olha, se você tiver fé, tá certo? Então o rei vai ao profeta. E o profeta diz, olha, se fosse por vocês não é que vocês não sejam bons, é que vocês desagradam a Deus, vocês são muito rebeldes, vocês não querem nada com Deus, vocês são esquisitos demais. Por vocês eu nem ia falar. Ele olhou e tinha um rei e disse, não, mas por causa daquele ali. Então, como eu disse no começo, procure sempre ter alguém que você possa se aproximar, que tenha acesso a Deus. Essa pessoa vai te ensinar, entendeu? E você... Porque a Bíblia diz, através de Cristo temos livre acesso ao Pai. Existem religiões de diversas matrizes e maneiras, e cada um ensina de uma maneira. E você não precisa de todas essas orientações, porque o centro de todas as coisas é, Jesus Cristo disse, eu sou a porta, quem entrar através de mim tem acesso ao Pai. Pronto, entendeu? Quem encontrar Jesus, encontra Deus. Se você encontra o favor de... É tudo que ele diz. Quando pedir, peça em nome de Jesus. Você aprende essa noite, já aprendeu. Socorro, Jesus, e em nome de Jesus eu preciso disso. Tem humildade, não é espalhafatoso. Eu nunca fiz drama diante de Deus, fazer aqueles gritaleiras com Deus. Não, eu choro. Às vezes eu fico calado olhando e chorando. Aí Deus escuta o som da tua lágrima. Me mostre um Deus em qualquer religião que saiba interpretar o som da sua lágrima. Sua lágrima caindo e falando as frases que está guardado dentro do coração e Deus só anotando. Vou chegar. Vou resolver, viu? Vou resolver. Deus vai resolver. Quando eu digo vou resolver, estou falando aqui o que Deus falaria e fala para vocês, tá certo? Procure se acompanhar com quem anda com Deus. Bom, então, Deus tinha poder para preencher aquelas cisternas que foram cavadas. Então é o mesmo Deus que tem poder para responder com solução naquilo que você está precisando em sua vida. Acredite nisso. Nós estamos fazendo uma série de 30 sermões. Eu passo o dia pensando, meu Deus, eu poderia, sei lá, eu teria ali uns 600 sermões pronto. Eu prego há 30 anos. Todo ano eu boto 200, 300 sermões fora, porque não vai guardar as pastas, não aguenta. E eu não sei botar sermão no computador, eu só sei pregar se eu riscar no papel. Posso estar aqui, posso estar fora do Brasil, posso estar em outro continente. Eu só prego do mesmo jeito. Eu escrevo no papel e vai, aí Deus vai me botando no coração, eu vou falando, mas eu tenho que estar com o papel riscado que eu risquei. E eu tenho procurado sermões que não sejam tão comuns de você ouvir, né? Quem viu os 5 sermões anteriores dessa série, vai ver cada sermão, eu estou trazendo novidades, coisas mais, assim que não é tanto, mais aplicável à realidade da gente. Eu sou vivo, sou humano, sou homem, sou pai, sou avô, sou marido, então eu sei as coisas. E sei no poder de Deus na minha vida e na sua vida, tá certo? E para finalizar, como eu disse, nós temos o problema, o mundo tem a impiedade, não tem sensibilidade. Mas Deus tem poder e tem solução, tá certo? A palavra que o profeta disse, e vou encerrar porque eu vou procurar me ater e ficar em 1 hora mais ou menos, que é para não tomar muito tempo no aplicativo. As coisas de Deus não é na hora que a gente acha mas é na hora da tua necessidade. Na hora certa da tua necessidade, a bênção vai chegar. Certo? Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, seja abençoado, guardado, protegido, refrigerado, fortalecido, nutrido, que haja refrigério, que haja o azeite fresco sobre sua vida, viu? O lenitivo, que você seja curado nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, que a bênção de Deus entre como um bom perfume na tua vida, que você ganhe força e ânimo e comece a acreditar nessa palavra. Se está escrito na Bíblia tantas histórias e isso vem se cumprir milhares de anos, por que eu seria a exceção na terra
de não ser abençoado por Deus. Você é um abençoado, você é uma abençoada e tua vida vai chegar com resposta da parte de Deus em nome de Jesus. Eu sou o pastor José Marconi e esse é o programa Dias Melhores. Não estamos no estúdio porque está um período de férias dos meus filhos, mas eu não estou de férias de Jesus não, tá certo? Não estou no estúdio, mas estou aqui com vocês pregando a palavra de Deus. Programa Dias Melhores com o pastor José Marconi. Que Deus abençoe. Amém. Fica na paz.